Hebreus capítulo 11, do versículo 6 ao 7, nós lemos assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E vamos orar. Amado Pai, abençoa a tua palavra, que o seu poder possa estar em mim para pregar a mensagem como se fosse do alto. Nos dê ouvidos para ouvir, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém? E vamos sentar esta manhã. E hoje nós vamos falar sobre fé. Nós vamos falar sobre a fé de Noé. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele é conhecido como o capítulo da fé. E ele tem, entre outras coisas, como se fosse um rol, uma lista dos heróis da fé que nós encontramos na palavra de Deus. E é interessante que fala aqui que Noé foi avisado e foi salvo das coisas que ainda não se viam. O que não se via na época de Noé? Bom, primeira coisa, não existia arca. Noé construiu a primeira arca na história da história. Então não se via arca, então ele foi construir uma arca. Ele foi avisado de chuva. Não sei se você sabe disso, mas naquela época de Noé não chovia. Era uma maravilha, era só o tempo todo. Não chovia. A primeira vez que choveu foi aqui na história de Noé e o dilúvio. A água, ela brotava da terra. Haviam poços de água, brotava, tinham rios e lagos e tudo mais, mas a água brotava da terra, não tinha necessidade de chuva. E isso era porque a terra, antes da queda, ela é bem diferente. Por isso que haviam dinossauros, por isso que os homens naquela época viviam séculos. Adão foi morrer com mais de 800 anos de idade. Então, naquela época, os homens viviam séculos, 300, 400, 500, 600, 800 anos. Os animais eram enormes. Por quê? Porque viviam muito tempo também. Eles ficavam crescendo, porque viviam muito. O nível de oxigênio hoje é menos de 20%. Naquela época era muito maior. Então tinha mais oxigênio. A gente não fica, quando faz exercício ou faz força, não fica... Naquela época não tinha isso. Por quê? Porque tinha muito mais oxigênio no ar. Então você podia fazer muito mais sem cansar. Você crescia, as plantas cresciam, os animais cresciam. Pastor, existia o dinossauro? Claro que existia. A Bíblia fala sobre dinossauros. Mas tudo isso porque a terra era diferente. Mas uma coisa que não havia naquela época é chuva. Dilúvio. Então, ele foi avisado das coisas que não se viam ainda. Nós sabemos que a fé é a prova e a certeza das coisas que não se veem, como fala, inclusive, o livro de Hebreus. Mas, de todo modo, essa fé foi a fé que salvou Noé. E essa mesma fé que nos salva. Lá em Efésios 2, no versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Nós somos salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? O que é dom de Deus? A fé. A fé que nós temos é um dom de Deus, é um presente de Deus, não é a minha fé, é a fé que Deus me dá, lhe dá a todos. E continua, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela fé, não é pelas obras, não é pelo que você ou eu fazemos, deixamos de fazer, é pela fé. De todo modo, pela fé nós podemos ser salvos e pela fé nós devemos viver. Fé não é só bom para a salvação. Fé é indispensável para a salvação, mas também para a gente viver. Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé. Então nós somos salvos pela fé e devemos viver pela fé. Não é alguma coisa que a gente pega para a salvação e depois, pronto, acabou, não quero mais saber. Devemos viver pela fé também. Mas afinal, o que é fé? Fé é algo concreto, é algo tangível, fé é algo palpável. Você pode ver, sentir. Tá? Não é uma coisa que um ar, não. É algo realmente concreto. A fé, nós lemos aqui, não lemos, mas o versículo 1 de Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento. A fé é o alicerce. Tá? É o firme fundamento, o alicerce é sólido. E a fé ela é composta de 3 partes. Tá?
A gente fala, mas fé é uma coisa que a gente sente. Não, fé a gente não sente, fé é algo que a gente pode medir. A fé, ela é em três partes, ela começa com entender. Nós temos que, primeira coisa, a fé começa aqui, no entender. A segunda coisa é crer. A gente entende com a mente, a gente crê com o coração. E a fé, então, é traduzida em a gente confiar, acreditar naquilo que a gente crê. Mas note, eu não posso confiar no que eu não creio, eu não posso crer em que eu não sei. Então, se a gente começa aqui, nós temos que saber para crer, para fazer. E aí, esse fazer que se torna algo concreto, tangível, visível, sólido, um firme fundamento. Tá? Então, não se pode confiar antes de crer e não pode crer antes de entender. Então, todos nós temos fé. Romanos 12, versículo 3 fala, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Deus deu uma medida de fé para todo mundo. Todo mundo. Ninguém pode dizer, sabe o que é, pastor? É que eu não tenho fé. Tem fé. Todo mundo no mundo, todo mundo que existe, existiu, vai existir, todo mundo tem fé. É um dom de Deus. Nós lemos aqui, sois salvos pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus dá um presente, Deus dá um dom de fé para todo mundo. Ele dá uma medida, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus deu uma medida, uma porção, um tanto de fé. Eu não tenho mais fé que você e você não tem mais fé do que eu. Todo mundo tem a mesma medida. Se a gente pudesse pesar na balança, Deus deu 1 quilo de fé para todo mundo. Ou 500 quilos para todo mundo. Mas seja lá quanto que for, foi igual para todo mundo. A eficácia da fé não está tanto na quantidade de fé que você tem, mas aonde você coloca essa fé. Eu tenho a mesma fé que você tem a mesma fé que todo mundo tem. A eficácia, o poder, o resultado, o firme fundamento vai depender, sabe de quê? De onde a gente coloca essa fé. Deus deu uma medida de fé para todo mundo e Deus quer que nós coloquemos a nossa fé de volta nele. Mas tem gente que não faz isso. Tem muita gente que coloca fé em dinheiro, carreira, em governo, em talento, enfim, seja lá o que for, mas não coloca em Deus. Ah, se eu fosse rico, se eu tiver dinheiro, se eu tiver um emprego bom, se eu for... Colocar fé nessas coisas não vai dar um resultado. Não o mesmo do que colocar a fé de volta em Deus e na palavra de Deus. Então hoje vamos ver o que nós podemos aprender sobre fé da vida de Noé. Então, no versículo 7 que nós lemos, fala assim, pela fé Noé, divinamente avisado, foi Deus que avisou, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, como eu falei agora há pouco, ninguém viu chuva, dilúvio, ninguém tinha visto isso. Tanto que as pessoas mangavam dele. Ô Noé, para que essa arca aí que você está construindo? Porque está vindo chuva, está vindo dilúvio. Chuva, dilúvio, o que é isso? Você está doido? Chuva, água caindo do céu. Que água cai do céu, rapaz? Nunca cai água do céu, vai começar a cair água do céu agora? Pois é, vai cair água do céu agora. E como caiu? Continuando. Avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então aqui nós vemos a receita da fé. Eu falei agora há pouco que a fé tem 3 partes, né? Tem a mente, coração e ação. Aqui a gente vê nesse um versículo, no 7, essas 3 coisas. Esses 3 ingredientes da fé a gente vê na vida de Noé. O versículo fala assim, pela fé Noé divinamente avisado. Avisado quer dizer que registrou aonde? Na mente dele. Deus falou, Noé, eu vou destruir a terra através de um dilúvio. Deus fez o quê? Deus avisou. E registrou aqui, registrou na mente de Noé. Ele entendeu. Como é que a gente sabe que entendeu? Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu. A gente teme aonde? Aqui, Ele foi avisado, ele temeu, ele acreditou. Né? Eu dei esse exemplo outro dia, inclusive, acho que foi ontem que eu dei, e eu sempre dou esse exemplo. Se eu falar assim, minha gente, tem uma cobra ali, Beatriz, tem uma cobra, está descendo a parede, vai morder a sua cabeça. Beatriz não registrou aqui, você não me ouviu? Você entendeu? No entanto, a Beatriz está ali, na maior, numa boa. Por quê? Porque não registrou aqui. Por quê? Ela não temeu. Por que não temeu? Porque ela registrou aqui, mas não registrou aqui. Fez bem porque não tem cobra nenhuma, mas a questão não é essa. A questão é que Noé foi avisado, registrou aqui, e ele temeu, registrou aqui.
Noé, sem saber o que era chuva, sem saber o que é dilúvio, sem saber o que ia destruir a terra. A terra nunca foi destruída. Então Noé, ele creu, ele temeu. Quando a gente entende e crê, qual o resultado? Ação. Ação. Que ação? Divinamente avisado, Noé temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca. Você entender, você crer, vai gerar o quê? Ação. É aí que a nossa fé toma vida. Ela se torna concreta. Se Noé não tivesse preparado a arca, construído a arca, era sinal de que ele não tinha temido. Assim como Beatriz não temeu a cobra, que não existe. Então, ele preparou a arca porque ele temeu. Ele temeu porque ele foi avisado. São as 3 partes da fé: mente, coração, ação. Tiago falou o quê? Fé sem obras é morta. Se você fala que tem fé e você não faz nada, é porque você não creu. Você pode até ter recebido aqui. Mas se você não fez nada a respeito, Noé fez uma obra. Que obra? Ele preparou a arca. Então, a fé sem obras, você falar que crê, mas não fazer nada a respeito, é porque você não creu. Você ouviu, você está sabendo aqui, mas não está crendo aqui, você não vai fazer nada. Essa é a definição de fé, essas 3 partes. Então, se a gente não está fazendo nada a respeito de alguma coisa, seja lá o que for, é porque não registrou aqui. Pode até registrar aqui. E tem que registrar aqui. Porque você não pode crer no que você não sabe. Mas uma vez que você sabe e você crê, você vai fazer alguma coisa a respeito daquilo que vai gerar uma ação, vai gerar uma reação, vai gerar uma mudança, vai gerar alguma coisa na nossa vida. Por quê? Porque fé sem obras é morta. Ou seja, não serve de nada. Não serve. Do que adianta a fé se não tem resultado? E se não tem resultado, é porque a gente não crê. Apesar de dizer, saber. Por isso que é importante, a gente é salvo por crer no Evangelho, não é saber o Evangelho. Muita gente sabe do Evangelho aqui, mas nunca creu aqui. Qual a diferença? Quem sabe e crê, recebe Cristo. Coloca confiança em Cristo. Esse é o resultado. Você saber fatos sobre céu, inferno, pecado, Cristo, morte e ressurreição. Saber os fatos não salva ninguém. É crer. E quando crê, a gente coloca a nossa confiança. Então, se nós fomos salvos pela fé, então nós podemos também viver pela fé. Importante a gente colocar a fé no lugar certo. Porque aqui fala que Noé foi divinamente avisado. Aqui nós temos um livro que Deus divinamente nos avisa de uma série de coisas. Então, em que a gente está confiando? Tá? Não é qualquer um, por exemplo, hoje eu vi notícia que vai ter um ataque terrorista em Maceió. Eu vi isso, hoje foi postado no grupo social, que vai ter um ataque terrorista hoje em Maceió. Quem falou? Não sei, alguém disse. Eu vou temer isso? Eu não vou temer isso. Registrou aqui? Registrou. Eu criei? Não. Aí não é para acreditar em tudo. Chega alguém e fala, para ir para o céu tem que colocar abacaxi na cabeça. Lá vai eu botar um abacaxi na cabeça porque disseram, não, peraí, onde é que está escrito aqui isso? Então, temos que ser divinamente avisados, aprender, registrar divinamente. Se não está aqui, está fora. Não precisa temer, não precisa crer. Se não está na Bíblia, então é divinamente avisado. Por isso que é tão importante a gente conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir a Bíblia. Porque aqui é onde Deus divinamente nos avisa. Infelizmente, existem muitos falsos profetas, a Bíblia fala, muitos falsos evangelhos, muitos falsos pastores, muitos falsos... Existe. E tem gente que é avisado, mas não é divinamente. E eles creem naquilo, mesmo sendo errado, eles creem naquilo, e não tem o resultado que eles querem. Porque tem que ser um aviso divino. Tá na Bíblia. Outra coisa, não é só estar na Bíblia, já dei esse exemplo, vou dar de novo. Paulo escreveu para Timóteo dizendo assim, quem não trabalha não come. Pronto. Então todas as crianças vão morrer de fome, porque ninguém trabalha. Ali o contexto, tem que ver o contexto. Paulo ali estava falando que tinham pessoas, tinham uns marmanjos naquela igreja que não queriam saber de trabalhar, mas iam visitar os irmãos da igreja na hora do café, almoço, janta e lanche.
Aí ele falou, ó, não é assim não. Quem não trabalhar, não coma. Cada uma trabalha, não é para ficar visitando os irmãos na hora da refeição. Muito, muito bom isso, né? Então, foi nesse contexto que Paulo falou, quem não trabalhar, não coma. Mas se só pegar isso, quem não trabalhar, não coma, ai dos aposentados, ai dos estudantes, E aí? Ai das pessoas doentes, que não podem trabalhar. Ah, então se estou doente, a Bíblia mandou, não trabalha, não coma. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Então tem que ver o contexto, tá bom? Enfim, vamos lá. Segundo Pedro, versículo 5 do capítulo 2, então nós vimos que Noé tinha fé e foi salvo, ele e sua família. Já os ímpios, ou seja, as pessoas que estavam do lado de fora da arca, eles não tinham fé e pereceram. Noé tinha fé e foi salvo. Os ímpios não tinham fé e por causa disso não foram salvos. Não é que eles não tinham fé, porque Deus dá fé para todo mundo. Eles não colocaram a fé no aviso divino. Lembra que Noé foi divinamente avisado? Olha o que fala o 2 Pedro 2,5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Veja só, aqui está falando do mundo antigo da época de Noé. Mas não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Mas o que quer dizer Noé, o pregador da justiça? O pregador da justiça. A arca demorou mais de 100 anos para construir. Lembrando, naquela época não tinha máquina elétrica, não tinha equipamento pesado, não tinha nada. Foi um grande, enorme baú com vários andares, feito de madeira, e foi tudo feito por Noé e seus filhos. E só aqui, ó, no serrote, só aqui no muque, carregando as coisas, levantando. Pensa um trabalho, demorou mais de 100 anos. E durante esse tempo, Noé pregava. O que ele pregava, pastor? Ele pregava assim, algo assim. Deus me avisou que vai vir um dilúvio. Deus avisou que vai destruir a terra. E ele mandou construir essa arca para salvar todo aquele que crer nele. Crê o quê? Que está vindo um dilúvio, vai matar todo mundo. Deus mandou construir a arca. A maioria do povo, fora a família dele, ria. Que Deus, que arca, que chuva, que dilúvio, que água. Você está maluco, você está delirando, você está gagá, não é? Eles ouviram, ele pregou, eles ouviram. Mas o povo não acreditou. Não colocou fé, como Noé colocou, no aviso divino. Na palavra de Deus. Então, o que houve aqui foi que o povo ouviu, mas não creu. E porque eles não creram, eles pereceram. Tá? Então, Noé pregou, avisou os habitantes da terra, né? Fala que Noé era pregoeiro da justiça, ou seja, pregador, pregoeiro, pregador, a mesma palavra. Então, eles tinham conhecimento na mente, mas não acreditaram no coração. E como consequência disso, não apenas não ajudaram Noé, mas também não entraram na arca. Não entraram. Não tinha ingresso, bilhete, preço para pagar. Não. Qualquer um poderia ter entrado naquela arca. Mas só quem cria. Só quem cria. Eu vou lá entrar nesse baú gigante cheio de animal fedorento, eu vou nada. Para quê? Para uma chuva, para um dilúvio que vai destruir o mundo? Você está doido, eu vou entrar aí com esse monte de bicho aí dentro? Eu não. Vou ficar na minha casa. Não quer. Triste isso. Eles não entraram na arca, que Noé construiu como uma obra de fé, como resultado da fé. E eles pereceram. Em Gênesis 7, 21, fala assim. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Acabou. Acabou. Não tem mais animal, não tem mais réptil, não tem mais ave, não tem... Só os peixes, né? Porque são da água. Mas o resto, inclusive todos os homens, morreram. Fé só é eficaz se nós agirmos. Tiago explicou assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Você pega alguém que morreu, o espírito não está nele. Então,
um corpo que não tem um espírito, porque a pessoa morreu, está morto, acabou. Mesma forma, fé sem obras não serve de nada. Fé sem obras é como um corpo sem espírito. É um defunto. Fé sem obras é um defunto. Então, se a gente não tem o resultado da nossa fé, assim como Noé teve resultado, que foi o que ele fez? Ele passou mais de 100 anos construindo um baú gigantesco para encher de animal. Isso é fé, isso é uma obra da fé, um resultado da fé, porque ele creu. O resto do mundo ouviu o aviso, não creu, nem ajudou e nem entrou. Resultado, pereceram todos eles. Nós temos que dar vida à nossa fé. Nós temos que dar pés à nossa fé. Nós temos que trazer nossa fé, sair daqui e tomar forma. Como? Fazendo alguma coisa a respeito. Noé fez uma arca. Deus não quer que você faça uma arca, mas tem alguma coisa que nós podemos, devemos. Não uma, muitas coisas que Deus quer que nós produzamos, mas nós temos que crer. Tá? Por último aqui, você tem fé? Eu vou responder que sim, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus deu fé para todo mundo. Então sei que você tem fé. Mas olha o que fala aqui, Tiago 2,18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Dizendo, gente, não adianta você falar que tem fé se não tem obra. Não adianta você falar que tem fé no aviso divino e você não construir a arca. Porque se você não construir a arca, se você não tiver fé, não ter a obra da fé, vai morrer com o resto de todo mundo. Então a gente mostra a nossa fé através das nossas obras. Nós sabemos que Noé tinha fé porque ele construiu a arca, ele pregou sobre o dilúvio, ele entrou na arca. Tudo isso são obras. Tá? Tudo isso são coisas que Noé fez em decorrência da sua fé. Então fé não é só falar. Fé é resultado, é ação, é obra. Não espere, não demore para agir com fé. Nunca deixe para amanhã. Amanhã. Se não vai ter feito isso amanhã, porque vem um dilúvio e a arca não está acabada. E aí? Como é que fica? Lá em Gênesis 7, versículo 10, e aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Veja só. Noé acabou a arca. Está tudo prontinho, pintado, decorado, está tudo pronto. Ainda passaram-se 7 dias. Nesses 7 dias, qualquer um que tinha observado e ouvido Noé pregar, enquanto ele construía a arca, poderia ter falado, sabe uma coisa? Acho que eu vou entrar nessa arca. Eu acho que eu vou crer no que Noé está dizendo, que Deus falou. Sabe quem entrou na arca? Noé, a esposa, seus 3 filhos e as suas esposas. Mas ninguém entrou. Os animais, Deus trouxe. Mas as pessoas podiam escolher. Escolheram não acreditar. E ficaram de fora. Chega uma hora que é tarde demais. Lá em Gênesis 7, de novo, no versículo 16. E o Senhor o fechou dentro. O que quer dizer isso, pastor? Noé acabou a arca. Veio os animais. Entrou a família de Noé. E passaram-se 7 dias. E as portas estavam abertas. Ai, Noé fechou, foi? Não foi Noé que fechou a porta. Deus fechou a porta. Eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que Noé ficava à porta dizendo, minha gente, a arca está pronta. Qualquer dia desses. Ele não sabia que ia demorar 7 dias. Mas você já imaginou como estava o coração de Noé? Ele à porta, avisando o povo. E muita gente ficou assim, eu imagino. Sim, Noé. 100 anos construindo essa geringonça aí. Acabou. Encheu de animal. Cadê a chuva? Cadê o dilúvio? Cadê as águas? Grande otário, gastou 100 anos, o cara vai passar vergonha, vai passar vexame, vai pagar mico. 7 dias.
O povo zombando, 7 dias, Noé pregando, avisando. 7 dias. Tá? Não foi Noé acabou com os não, 7 dias. 168 horas. Qualquer um poderia entrar naquela arca. Ninguém entrou. Zombaram, perguntaram, ninguém entrou. Até que chegou a hora, 7 dias depois, no versículo 16, e o Senhor o fechou dentro. Deus foi lá na porta e fez assim, ó. Pronto. Depois que fechou a porta, aí veio a chuva. Aí veio as águas. A Bíblia fala que caiu água de cima, subiu água do chão. Eu imagino que rapidinho o povo... Peraí. Noé, abra a porta, Noé. Noé falou, não fechei. Abra a porta, Noé. Eu não tenho a chave, não fui eu que fechei. Noé, a gente crê agora, Noé. Noé, agora eu acredito. Sabe o que eles fizeram? Esperaram demais. Lembra que eu falei? Nunca espere para agir pela fé. Agora nós queremos entrar, Noé. Infelizmente não fui eu que fechei. Eu passei mais de 100 anos construindo essa arca. Ela está pronta há mais de 7 dias. Eu estou chamando, convidando, a porta estava aberta. Agora não posso fazer mais nada. Agora não tem mais jeito. Por mais que eu queira, eu não fechei a porta. Eu não sei nem como fecha, eu não sei como abre. E de fato quem abriu a porta foi Deus. Quem fechou a porta foi Deus. Mas era tarde demais. Então você tem fé? Tenho. Então vamos produzir as obras de fé. Vamos tomar as decisões, vamos dar os passos ontem. Ontem, pastor? Ontem. Não deixe para amanhã. Porque chega uma hora que a porta fecha. Tanto para a salvação, quanto para qualquer coisa em nossas vidas. Tem certas coisas em nossas vidas que Deus pode restaurar. Totalmente ou em parte. Mas tem certas coisas, não é que Deus não é capaz, é que Deus fechou a porta. Como no caso aqui. E agora? Agora, deveríamos ter pensado nisso antes. Muita gente, acontece isso, eles ficam com raiva de Deus. E o tempo todo Deus estava chamando, Deus estava com a porta aberta, Deus estava, às vezes, até implorando. Muitas vezes arrastando a pessoa está dentro da arca e pula para fora de novo. Mas chega uma hora que Deus fala assim, eu fiz o que eu pude e o que eu não pude. Eu vou fechar a porta. Muita gente do lado de fora, eu imagino, está com raiva de Deus. Deus cruel, Deus maldoso, Deus egoísta. E Deus, cara, 100 anos você ouvindo e ninguém acreditando. 100 anos você vendo uma arca sendo construída. 100 anos Noé pregando, Noé avisando. E ninguém creu. 7 dias eu esperei. Nada. Aí ele fechou a porta. Aí vendo as águas. Mas aí já era tarde. O dia vem em que Deus vai fechar a porta. Salvação também. Mas sobre qualquer coisa em nossas vidas. Deus tem um plano maravilhoso. Deus tem uma terra prometida. Deus tem um reino para a gente. Mas muitas vezes Deus vai fechando a porta. Por quê? Porque a gente não está agindo. A gente está deixando. Depois. Espera. Mais tarde. Outra hora. Deixa primeiro eu. Vai, preenche o que você quiser. Deixa primeiro eu. Pois é. Lembra aquela parábola que Jesus falou de um homem que fez uma festa, mandou chamar o povo? Aí um falou assim, não posso ir não, porque eu comprei uns boi aí, vou ter que ver como é que tá os boi. Outro falou, não, porque eu comprei umas terras. Não, porque... Sabe o que foi que o convidado, o anfitrião, o dono da festa falou? Sabe uma coisa? Eles agora não vêm para minha festa. Quem não quer eles aqui sou eu. Vá, chame os pobres, os mancos, os coxos, os cegos. Chame eles para minha festa. Agora, esses primeiros não vão provar da minha festa. Mesmo conceito. Ele fez o quê? Fechou a porta. Então, sabe, não vamos deixar Deus esperar.
Vamos tomar as decisões que nós temos que tomar. O caso de Noé foi construir uma arca. Para mim, para você, provavelmente não vai ser construir uma arca. Mas existem muitas coisas em nossas vidas. Quarta-feira passada, dia 21 de julho, completou 30 anos que eu recebi Cristo como Salvador. 30 anos. Aí você faz os cálculos aí. Pastor, então você foi salvo com 1 ano de idade? Não, eu tinha 25. Faça os cálculos aí, você vai saber a minha idade. Mas eu vou manter o segredo, tá? Tem muita coisa de lá para cá. Eu não sabe, não foi assim, 30 anos atrás eu decidi tudo. Não. É uma viagem, é um processo. Tá? Aos poucos, processo. E quanto mais a gente faz, mais Deus abençoa, mais portas Deus abre. Quanto menos a gente faz, a porta vai, ó, se fechando, se fechando, se fechando. Então não vamos ficar esperando, vamos agir. Vamos fazer o que é certo, vamos agir pela fé. Que aí Deus abençoa. E nós temos salvação no amplo sentido da palavra. Amém?